O dia em que descobri que meu próprio filho, o meu primogênito, estava usando meu cartão de crédito para pagar a festa de aniversário dele, uma festa para a qual eu não fui convidada, foi o dia em que meu amor de mãe se tornou algo muito mais forte. Uma bondade que, por muito tempo, foi minha fraqueza, se tornou a minha maior vingança. Aquela festa, que me custou não apenas dinheiro, mas também a minha dignidade, se tornou a virada de chave para minha liberdade. Mãe, o jantar de aniversário foi cancelado. A Patrícia não está se sentindo bem. Essas foram as palavras que meu filho, Caio, me disse numa quinta-feira à tarde, 3 dias antes da comemoração de 32 anos dele. Palavras que, na superfície, pareciam inocentes, mas que escondiam uma traição de uma frieza que eu jamais poderia imaginar. Meu nome é Ana, tenho 63 anos e durante toda a minha vida, após a morte do meu marido, há 15 anos, dediquei cada centavo, cada minuto, cada gota de suor para garantir que meu único filho tivesse uma vida melhor que a minha. Paguei faculdade particular, ajudei na entrada da casa onde ele morava com a esposa, Patrícia, e estava sempre presente em cada momento importante da vida deles. Naquela quinta-feira, quando Caio me ligou, eu estava na cozinha, organizando as compras para a sobremesa que sempre levava para as comemorações deles. Um pudim de leite que era o favorito dele desde criança. A voz dele soava estranha ao telefone, meio nervosa, como quando era pequeno e havia feito alguma arte. Disse que Patrícia estava com dor de cabeça forte, que não queria receber visitas, que seria melhor deixar para outro momento. Eu até ofereci para levar um chá de camomila, mas ele foi categórico, não precisava. Era melhor eu não aparecer mesmo. Fiquei preocupada. Claro, eles nunca haviam cancelado uma comemoração de aniversário. Patrícia sempre fazia questão de um jantar elaborado, mesa posta, tudo muito organizado para o aniversário do Caio. Era estranho cancelarem assim de última hora, especialmente porque na semana anterior ela havia comentado que estava preparando uma surpresa especial para ele. Sábado, o dia da suposta comemoração, acordei com aquela sensação ruim que mãe tem quando algo não está certo. Não conseguia tirar da cabeça a conversa estranha de quinta-feira. Decidi passar no mercado perto da casa deles para comprar algumas frutas e deixar na porta, só para mostrar que estava pensando neles. Mas quando cheguei na rua, vi uma cena que me deixou em estado de choque. Vários carros estacionados em frente à casa deles, movimento de pessoas subindo e descendo, balões coloridos sendo carregados para dentro do portão. Meu coração começou a bater descompassado. Aquilo não parecia uma casa de gente doente. Resolvi me aproximar. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Caminhei até a frente da casa. Minhas mãos tremiam, mas minha dignidade não me permitia recuar. Uma parte de mim ainda esperava encontrar uma explicação inocente. Talvez fossem os vizinhos fazendo festa, talvez eu estivesse enxergando coisas onde não havia. Quando cheguei na frente do portão, escutei música. Não era música baixa de quem está descansando. Era música animada, risadas altas, barulho de festa. O som vinha exatamente de dentro da casa de Caio. Fiquei parada por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Meu filho havia me dito que o jantar estava cancelado porque Patrícia não estava bem. Mas claramente havia uma festa acontecendo ali dentro. Uma festa para a qual eu não havia sido convidada. Toquei a campainha. O barulho parou imediatamente, como se alguém tivesse desligado o som de uma hora para outra. Ouvi passos apressados, sussurros, uma movimentação estranha do outro lado da porta. Depois de uma eternidade, Caio abriu a porta com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de susto, culpa e desespero. Atrás dele, consegui ver a sala decorada com balões, uma mesa posta com salgadinhos sofisticados, taças de champanhe e pessoas bem vestidas tentando se esconder da minha vista. Era claramente uma festa de aniversário. A festa que havia sido cancelada porque Patrícia estava doente.
Caio tentou gaguejar uma explicação. Disse que eram só alguns amigos que apareceram de surpresa, que não era nada planejado, que Patrícia havia melhorado de repente. Mas eu não sou idiota. 63 anos de vida me ensinaram a reconhecer uma mentira. Aquela festa havia sido planejada nos mínimos detalhes e eu havia sido deliberadamente excluída. Patrícia apareceu atrás dele, perfeitamente arrumada, maquiada, usando um vestido caríssimo que eu tinha certeza de nunca ter visto. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu conhecia bem, dizendo que havia melhorado muito rápido e que os amigos insistiram em fazer uma pequena surpresa. Olhei para aquela cena e senti algo se partindo dentro de mim. Não era apenas a festa secreta, era a descoberta de que meu próprio filho era capaz de me olhar nos olhos e mentir descaradamente. Era saber que eu me tornara tão irrelevante na vida dele que eles preferiam me enganar a simplesmente dizer que queriam comemorar sem mim. Disse apenas que estava passando para ver como Patrícia estava, já que Caio havia ficado muito preocupado no telefone. O constrangimento deles era palpável. Alguns convidados que conseguiam me ver da porta tentavam disfarçar, outros simplesmente pararam de conversar. Era uma situação tão absurda que seria cômica se não fosse tão humilhante. Saí de lá sem fazer escândalo, mantendo a minha dignidade intacta. No caminho para casa, parei num caixa eletrônico. Tinha uma sensação estranha, como se algo mais estivesse errado além da festa. Quando o papel saiu e vi o valor, quase desmaiei. Minha conta estava com quase R$ 2.000 a menos do que deveria estar. Corri para casa e peguei todos os extratos dos últimos dias. E foi aí que descobri a verdade completa. Compras caras em mercados gourmet, casa de festas, floricultura, loja de bebidas importadas, até salão de beleza. Tudo pago com o meu cartão. Tudo nos últimos 15 dias. Eles haviam usado meu próprio dinheiro para bancar uma festa da qual me excluíram. Naquele momento, olhando para aqueles comprovantes, entendi que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre dignidade. Era sobre descobrir que meu filho me via apenas como uma fonte de recursos, não como mãe, não como pessoa. Apenas como alguém que podia ser usada e descartada quando conveniente. Sentei na minha cama e, pela primeira vez em 15 anos de viuvez, chorei. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, raiva dele por ter me traído, raiva por ter desperdiçado tanto dinheiro e tanto amor em alguém que não merecia nenhum centavo da minha aposentadoria. Mas depois das lágrimas veio algo que eu não sentia há muito tempo: determinação. Caio achava que podia me usar sem consequências, que eu era uma velha boba que aceitaria qualquer coisa para não perder o filho. Ele estava prestes a descobrir que se enganou completamente sobre quem era sua mãe. Depois de descobrir que ele havia gastado quase R$ 2.000 do meu cartão para bancar a festa da qual me excluiu, passei a noite inteira sem dormir, repassando cada detalhe daquela descoberta cruel. Na manhã de domingo, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Peguei todos os extratos dos últimos meses e comecei a analisar cada compra com lupa. O que descobri foi ainda pior. Não eram apenas os gastos dos últimos 15 dias. Havia uma série de compras pequenas ao longo de meses que eu não havia percebido, diluídas entre meus próprios gastos. Restaurantes caros em datas que ele dizia estar trabalhando até tarde. Posto de gasolina com valores absurdos para quem alegava estar sem dinheiro. Farmácia com compras de R$ 200 quando ele pedia dinheiro emprestado para o remédio de pressão da Patrícia. Tudo calculado, tudo planejado para que eu não percebesse o padrão. Quando terminei de somar tudo, o total chegava a mais de R$ 5.000 nos últimos 6 meses. R$ 5.000 que ele havia roubado, porque não havia outro nome para aquilo, enquanto eu economizava até no supermercado para sempre ter dinheiro disponível quando ele precisasse. O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Era Caio. Meu primeiro impulso foi não atender, mas precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Sua voz estava nervosa. Disse que queria conversar comigo, explicar a situação, que havia uma justificativa para tudo.
Perguntei diretamente se ele havia usado meu cartão para pagar a festa. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando finalmente respondeu, foi com uma voz trêmula que eu não reconhecia. Admitiu que sim, mas que pretendia me contar depois da festa. Essa resposta me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas o uso não autorizado do cartão, era a frieza do planejamento. Disse para ele que conversaríamos pessoalmente na segunda-feira. E desliguei. Passei o resto do domingo pesquisando sobre meus direitos, sobre casos similares, sobre o que fazer quando se é vítima de abuso financeiro por parte de familiares. O que descobri me abriu os olhos definitivamente. Havia centenas de casos de filhos que abusavam financeiramente dos pais, principalmente mulheres viúvas como eu. Legalmente, Caio havia cometido um crime. Mesmo sendo meu filho, usar meu cartão sem autorização para gastos pessoais era considerado estelionato. O Estatuto do Idoso era muito claro sobre proteção contra a violência financeira. E o que ele fez se enquadrava perfeitamente nessa definição. Segunda-feira de manhã, fui direto ao banco. A funcionária, uma moça chamada Clara, me atendeu com muita paciência. Expliquei a situação e ela me orientou que, mesmo tendo dado cartão adicional, se os gastos foram feitos sem minha autorização, eu poderia cancelar o cartão imediatamente. Clara me explicou que muitos pais dão cartão adicional para emergências, mas isso não significa autorização para qualquer tipo de gasto. Cancelei o cartão adicional na mesma hora. Quando Clara perguntou o motivo, respondi: gastos não autorizados por parte do portador adicional. Pela primeira vez em dias, senti que havia recuperado um pouco do controle sobre minha própria vida. No trabalho, minha colega Helena percebeu que algo estava errado. Durante o almoço, contei tudo para ela. Helena ficou indignada e disse algo que ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Ana, isso não é amor de filho, isso é aproveitamento descarado. Ele te vê como um banco, não como mãe. À tarde, Caio me ligou no escritório. Sua voz estava mais controlada, mas eu percebia o nervosismo. Disse que precisávamos conversar urgentemente, que havia mal-entendidos. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, depois do meu expediente, numa lanchonete próxima ao meu trabalho. Terça-feira chegou e eu me arrumei com mais cuidado que o normal. Escolhi uma roupa mais séria que me desse autoridade. Sabia que aquele encontro seria decisivo e eu precisava mostrar que não era mais a mãe ingênua que ele pensava conhecer. Cheguei na lanchonete alguns minutos antes. Escolhi uma mesa estratégica onde nossa conversa não seria facilmente ouvida. Quando Caio chegou, 10 minutos atrasado, percebi imediatamente que ele estava nervoso. As mãos tremiam levemente e ele evitava olhar diretamente nos meus olhos. Ele começou com o script que eu já esperava. Pediu desculpas pelo mal-entendido de sábado. Disse que a festa não estava planejada, que os amigos apareceram de surpresa. Mentira em cima de mentira. Deixei ele terminar todo o teatro antes de ir ao ponto. Coloquei os extratos do cartão em cima da mesa, organizados por data, com os valores destacados em amarelo. Perguntei se ele podia me explicar cada um daqueles gastos, um por um. A transformação no rosto dele foi impressionante. A cor sumiu, as mãos pararam de gesticular e ele ficou olhando para os papéis como se fossem uma sentença de morte. Caio tentou gaguejar algumas explicações. Disse que havia usado para emergências, que sempre teve intenção de me contar, que estava juntando dinheiro para me pagar. Mas quando apontei gastos específicos, como floricultura, casa de festas e loja de bebidas, as desculpas se tornaram patéticas. Foi então que ele fez algo que jamais esquecerei. Começou a chorar na frente de todo mundo na lanchonete. Não era choro de arrependimento genuíno, era choro de desespero de quem foi pego em flagrante e não sabia mais como mentir para sair daquela situação. Entre lágrimas e soluços, Caio confessou que Patrícia havia pressionado para fazer uma festa bonita, que eles estavam passando por dificuldades financeiras, que ele não queria decepcionar a esposa. Naquele momento, olhando para meu filho de 32 anos chorando numa lanchonete, tentando justificar porque havia me roubado para impressionar a mulher, eu entendi que havia perdido Caio há muito tempo.
O homem à minha frente não era mais o menino que eu havia criado com tanto amor e sacrifício. Respirei fundo, juntei os papéis da mesa e me levantei. Olhei nos olhos vermelhos dele e disse com uma calma que me surpreendeu: Caio, você tem até sexta-feira para depositar os 5.000 reais na minha conta. São todos os valores que você gastou sem minha autorização nos últimos meses. Ele tentou protestar, disse que não tinha esse dinheiro todo, que seria impossível. Respondi que isso não era problema meu, que ele deveria ter pensado nisso antes de gastar meu dinheiro em festas e luxos. E completei: se o dinheiro não estiver na minha conta até sexta-feira, às 5 da tarde, vou procurar um advogado para ver que medidas posso tomar. Caio me olhou com uma expressão de quem não acreditava no que estava ouvindo. Perguntou se eu estava falando sério, se realmente faria isso com meu próprio filho. Respondi que estava aprendendo a me defender. Peguei minha bolsa e antes de sair me virei para ele uma última vez. Você me ensinou uma lição importante, Caio. Ensinou que bondade demais vira estupidez e que confiança excessiva vira vulnerabilidade. Agora você vai aprender que ações têm consequências, mesmo quando são cometidas contra a própria mãe. Saí da lanchonete deixando Caio sozinho com seus extratos e seus 3 dias para conseguir uma quantia que ele havia gastado em 6 meses às minhas custas. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava no controle da situação. Caminhando para o ponto de ônibus, peguei meu celular e salvei o número de um advogado que Helena havia me indicado. Se Caio achava que podia continuar me usando como banco pessoal, estava prestes a descobrir que sua mãe ainda tinha muitas surpresas guardadas na manga. Sexta-feira chegou e o dinheiro não apareceu na minha conta. Às 5 da tarde em ponto, conferi meu saldo no aplicativo. Nada. Caio havia ignorado completamente meu ultimato. Senti uma mistura de decepção e raiva que nunca havia experimentado. Era como se meu próprio filho estivesse me desafiando, testando até onde podia levar sua falta de respeito. Sábado de manhã, peguei o ônibus e fui até a casa deles. Não para conversar, não para implorar. Tinha um plano muito melhor em mente. Quando cheguei lá, vi que havia movimento na garagem. Caio estava lavando o carro, o mesmo carro que eu havia ajudado a comprar 2 anos atrás, dando 15.000 reais de entrada. Bati palmas na frente do portão até ele me ver. Quando Caio se aproximou, ele estava constrangido. Perguntei se ele havia esquecido de alguma coisa. Ele respondeu que estava tentando conseguir o dinheiro e que precisava de mais tempo. Foi então que falei algo que fez o sangue dele gelar. Tudo bem, Caio. Já que você não quer devolver meu dinheiro, vou recuperá-lo de outra forma. Ele perguntou o que eu queria dizer. Sorri e respondi: você vai descobrir muito em breve. Saí de lá sem mais explicações, deixando com aquela cara de interrogação. Minha primeira parada foi no cartório do bairro. Pedi uma certidão de registro de imóveis da casa deles. Eu constava como avalista do financiamento. Meu nome estava diretamente ligado àquela propriedade como responsável solidária pelo pagamento. Isso significava que se eles atrasassem as prestações, o banco viria atrás de mim também. Mas também significava que eu tinha direitos sobre aquela propriedade que eles nem imaginavam. Na terça-feira, fui ao Detran. Como eu havia ajudado a comprar o carro de Caio e meu nome estava no financiamento, eu tinha acesso a informações sobre multas, impostos em atraso, qualquer pendência do veículo. Encontrei várias surpresas interessantes. O IPVA estava atrasado há meses. Havia 5 multas não pagas. O licenciamento estava vencido. Somando tudo, Caio devia mais de 2.000 reais só de pendências do carro. Quarta-feira foi o dia mais produtivo. Fui atrás de todas as informações que consegui sobre as dívidas de Caio e Patrícia. Como eu era avalista, tinha acesso a dados financeiros deles no SPC e Serasa. O que descobri foi chocante. Eles estavam devendo em 3 lojas diferentes. Tinham um nome sujo no banco por conta de cheque especial estourado e, o mais grave, estavam atrasados há 2 meses no financiamento da casa. Isso explicava porque Caio estava desesperado por dinheiro e usou meu cartão sem autorização.
Mas a descoberta mais interessante foi que Patrícia havia feito um empréstimo de R$ 10.000 no nome dela, usando a renda dele como garantia. Quinta-feira. Arme meu plano definitivo. Liguei para Caio e disse que queria conversar com ele e Patrícia juntos. Marquei para sábado à tarde, na casa deles. Disse que tinha uma proposta que poderia resolver todos os problemas financeiros da família. Caio ficou eufórico. Achava que eu ia oferecer dinheiro, como sempre fazia. Sábado chegou. Me arrumei com esmero. Escolhi minha roupa mais elegante. Me maquiei como não fazia há meses. Queria estar impecável para aquela apresentação. Peguei minha pasta com todos os documentos e segui para a casa que eu havia ajudado a comprar. Quando cheguei, Caio me recebeu com um sorriso que não via há anos. Patrícia estava mais simpática que o normal. Era óbvio que eles esperavam que eu fosse resolver os problemas financeiros deles com a minha aposentadoria e economias. Sentamos na sala e Caio começou a falar sobre as dificuldades. Como era difícil manter a casa, o carro, o padrão de vida que queriam ter. Patrícia complementou, dizendo que às vezes se arrependiam de ter comprado a casa tão cedo. Escutei tudo com paciência. Quando eles terminaram o teatro, abri minha pasta e coloquei o primeiro documento em cima da mesa. O extrato do meu cartão com todos os gastos dele destacados. Antes de conversarmos sobre ajuda financeira, preciso que vocês me expliquem isso aqui, disse calmamente. O clima mudou instantaneamente. Caio ficou vermelho e Patrícia começou a olhar para os lados, procurando uma saída. Então coloquei o segundo documento, a certidão da casa mostrando que eu era avalista. Expliquei que se eles não pagassem as prestações, o banco me cobraria. O terceiro documento foi o extrato do SPC, mostrando todas as dívidas deles. Caio tentou justificar, mas quando coloquei o quarto documento, o comprovante de que estavam atrasados no financiamento há 2 meses, o silêncio foi total. Por último, coloquei na mesa o documento do empréstimo de R$ 10.000 de Patrícia. Perguntei onde estava esse dinheiro, já que claramente não havia sido usado para quitar as dívidas. Patrícia começou a gaguejar. Disse que havia usado para emergências familiares. Foi então que fiz minha proposta final, a proposta que mudaria tudo. Vocês têm 2 opções. Primeira, pagam os R$ 5.000 que me devem até segunda-feira, quitam todas as dívidas atrasadas e nunca mais pedem dinheiro emprestado. Segunda, eu pago todas as dívidas de vocês, inclusive o financiamento da casa, mas em troca vocês me vendem a casa pelo valor das dívidas e se mudam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia foi a primeira a reagir. Disse que eu estava sendo injusta, que família não fazia isso com família. Respondi que família também não roubava família, não mentia para família, não usava família como banco pessoal. Caio tentou argumentar que eles não tinham como conseguir R$ 5.000 em 2 dias. Respondi que tinham conseguido gastar essa quantia em 6 meses, então que se virassem. Quanto à segunda opção, expliquei que com o valor que eu pagaria pelas dívidas, eles conseguiriam um apartamento menor e mais adequado à realidade financeira deles. Patrícia começou a chorar. Olhei para ela e disse algo que jamais esquecerei. Patrícia, vocês perderam a casa dos sonhos no momento em que decidiram usar meu dinheiro para bancar uma vida que não podiam pagar. Agora vocês têm até segunda-feira para decidir como querem resolver isso. Levantei, guardei os documentos na pasta e me dirigi para a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. E se escolherem não fazer nada? Na terça-feira eu procuro um advogado para ver como faço para sair da posição de avalista dessa casa. Tenho certeza de que o banco ficará muito interessado em saber que os mutuários estão inadimplentes há 2 meses. Saí da casa deixando os dois em choque total. No caminho para casa, senti uma sensação de poder que não experimentava há décadas. Caio achava que podia me manipular, me usar, me descartar. Estava descobrindo que sua mãe também sabia jogar e que, quando jogava, jogava para ganhar. Segunda-feira começou com 15 ligações perdidas no meu celular, todas de Caio. Quando finalmente atendi na 16ª tentativa, sua voz estava desesperada, quase irreconhecível.
Ele disse que precisava falar comigo urgentemente, que tinha uma proposta, que não podia perder a casa. Marquei de encontrá-lo na mesma lanchonete onde havíamos conversado antes. Desta vez, cheguei propositalmente 15 minutos atrasada. Queria que ele sentisse o gosto de esperar. Quando cheguei, ele começou a falar antes mesmo de eu me sentar. Disse que havia passado o fim de semana inteiro conversando com Patrícia, que eles estavam dispostos a se esforçar para pagar os 5.000, mas precisavam de mais tempo. Pediu 60 dias de prazo. Olhei para ele com a mesma expressão que usaria para observar um inseto. Respondi que o prazo havia vencido, que segunda-feira significava segunda-feira. Caio começou a chorar. Não era choro manipulativo como o da vez anterior. Era desespero genuíno. Disse que a casa era o sonho da vida dele. Por um momento, senti meu coração amolecer. Mas então lembrei de todas as noites que passei sem dormir, preocupada com minhas finanças. Lembrei da humilhação de ser excluída da festa que eu mesma paguei. Disse para Caio que ele deveria ter pensado nas consequências antes de gastar meu dinheiro, que ações tinham resultados e que agora ele estava colhendo o que havia plantado. Levantei da mesa e disse que ele tinha até às 5 da tarde para me dar uma resposta definitiva. Quando cheguei em casa, encontrei Patrícia me esperando na porta do prédio. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos, evitando olhar diretamente para mim. Disse que precisava conversar, que havia coisas que Caio não sabia, que talvez pudéssemos encontrar uma solução. Subi com ela para o meu apartamento. Curiosa. Patrícia se sentou na ponta do sofá e soltou a bomba. O empréstimo de 10.000 reais não havia sido usado para emergências. Ela havia gastado 7.000 reais em roupas, sapatos, bolsas e tratamentos de beleza. Os outros 3.000 reais foram usados para pagar dívidas de cartão de crédito que Caio nem sabia que existiam. Fiquei olhando para aquela jovem de 28 anos, confessando que havia mentido para o próprio marido e gastado dinheiro que não tinha em futilidades. A audácia era impressionante. Patrícia continuou, dizendo que poderia vender as coisas que comprou, que se arrependia. Perguntou se eu não poderia dar uma última chance a eles. Respondi que ela deveria ter pensado nisso antes de mentir para o marido e gastar dinheiro que não tinha em luxos desnecessários. Ela então mudou de estratégia. Disse que Caio ficaria devastado se perdesse a casa, que ela tinha medo de que ele entrasse em depressão. Era chantagem emocional pura. Olhei para ela e senti uma raiva fria que nunca havia experimentado. Disse que se ela estava realmente preocupada com o bem-estar de Caio, deveria ter pensado nisso antes de gastar dinheiro que não tinha e de pressioná-lo a me roubar para bancar festas. Patrícia saiu do meu apartamento chorando, mas eu não senti nenhum pingo de pena. Ela havia tentado me manipular usando meu próprio filho como moeda de barganha. Se havia algo que eu não tolerava, era manipulação emocional. Às 3 da tarde, Caio me ligou. Sua voz estava derrotada, sem energia. Disse que eles haviam tentado conseguir um empréstimo, mas foram negados por causa do nome sujo. Perguntei qual era a decisão deles. Caio suspirou profundamente e disse que aceitavam a segunda opção, que eu quitasse as dívidas da casa e eles me venderiam o imóvel. Mas pediu um prazo de 3 meses para encontrar outro lugar. Respondi que daria 2 meses, não 3, e que durante esses 2 meses eles pagariam um aluguel simbólico de 500 reais para mim. O acordo, ainda que doloroso, foi aceito. Caio e Patrícia concordaram com as minhas condições. Eu quitaria as dívidas, assumiria a casa, e eles teriam 2 meses para encontrar um novo lugar para morar, pagando um aluguel simbólico. Para mim, não era sobre o dinheiro. Era sobre estabelecer uma nova relação, não mais de provedora e dependentes, mas de proprietária e inquilinos. Caio aceitou sem questionar. A derrota em seu semblante era tão profunda que qualquer condição parecia aceitável. Marcamos para quarta-feira para ir ao cartório e oficializar a transação. O dia chegou nublado, como se o tempo estivesse refletindo o humor da situação. No cartório, Caio e Patrícia estavam pálidos, assinando os documentos como se estivessem assinando a própria sentença de morte. Eu, por outro lado, me sentia estranhamente em paz.
Quando o oficial declarou que a transferência estava concluída, vi as lágrimas nos olhos de Patrícia. Caio apenas olhava para o chão, como se não conseguisse acreditar no que havia acontecido. Eu era, oficialmente, a proprietária dos direitos da casa onde eles moravam. Saindo do cartório, Caio tentou uma última conversa. Perguntou se eu realmente achava que estava fazendo a coisa certa, se não sentia remorso por tirar a casa do próprio filho. Respondi que sentia remorso, sim, mas não pelo que estava fazendo. Sentia remorso por ter demorado tanto para abrir os olhos e ter sido tão ingênua. Nos dias seguintes, algo interessante começou a acontecer. Caio passou a me ligar todos os dias, não para pedir dinheiro ou favores, mas apenas para conversar. Era como se ele finalmente tivesse entendido que não podia mais me tratar como algo garantido. Patrícia, por outro lado, parecia ter desenvolvido uma aversão total a mim. Quando eu passava na casa para verificar alguma coisa, ela mal me cumprimentava. O respeito, que eu havia exigido, havia chegado, mas através do medo, não do amor. 2 semanas depois da transferência, recebi uma ligação inesperada. Era de uma imobiliária perguntando se eu tinha interesse em vender a casa. Aparentemente, um cliente deles estava interessado especificamente naquele imóvel e estava disposto a pagar um valor acima do mercado para assumir as parcelas. A proposta era tentadora. Com o dinheiro da venda, eu poderia comprar um novo apartamento. Seria minha independência financeira definitiva, minha garantia de nunca mais depender de ninguém. Conversei com Caio sobre a possibilidade de venda. Expliquei que ele e Patrícia teriam que se mudar antes do prazo de 2 meses que havíamos combinado. Caio perguntou se eu daria alguma parte do dinheiro da venda para eles como uma ajuda para o novo começo. A pergunta me deixou sem palavras. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, ele ainda achava que tinha direito ao meu dinheiro. Respondi que eles receberiam exatamente o que mereciam. Um prazo para encontrar outro lugar. Foi nesse momento que entendi completamente como meu filho me via, não como mãe, mas como uma fonte inesgotável de recursos. E também entendi que minha função de mãe bancária havia acabado definitivamente. Aceitei a proposta da imobiliária. A venda seria concretizada em 30 dias e Caio e Patrícia teriam que sair até lá. Quando comuniquei a decisão, Patrícia teve um ataque de nervos. Gritou que eu estava sendo cruel, que estava destruindo a família. Respondi calmamente que quem havia destruído a família eram eles, quando decidiram mentir e me desrespeitar. Eu estava apenas colhendo os frutos de uma semente que eles mesmos plantaram. Caio, por sua vez, pareceu aceitar a situação com uma resignação que me surpreendeu. Talvez, finalmente, tivesse entendido a gravidade do que havia feito. Mas uma coisa ele havia aprendido com certeza. Sua mãe não era mais a mulher submissa que aceitava qualquer coisa em nome do amor maternal. Ela era uma mulher que sabia se defender, que conhecia seus direitos e que não tinha medo de usá-los. No último fim de semana antes da mudança, Caio apareceu no meu apartamento. Não pediu dinheiro, não fez chantagem emocional. Apenas disse que havia aprendido uma lição importante e que esperava que um dia pudéssemos reconstruir nossa relação em bases mais saudáveis. Olhei para meu filho e vi, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre do homem que eu havia tentado criar. Talvez a perda da casa fosse exatamente o que ele precisava para amadurecer. Talvez eu tivesse feito mais por ele ao dizer não do que em todos os anos em que disse sim. Respondi que esperava o mesmo, mas que qualquer reconstrução teria que ser baseada em respeito mútuo, não independência financeira. Quando Caio saiu naquela tarde, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela relação que havíamos perdido, mas alívio pela mulher que eu havia encontrado. Uma mulher que finalmente havia aprendido a se valorizar, a se respeitar e a exigir o mesmo dos outros. A venda da casa foi concretizada na segunda-feira seguinte. Com o dinheiro, comprei um apartamento lindo de 2 quartos num bairro bacana. Pela primeira vez em décadas, eu tinha segurança financeira total e, mais importante, paz de espírito. Não tinha mais ninguém me usando, me mentindo ou me desrespeitando. Tinha apenas eu mesma e, finalmente, havia descoberto que isso era mais que suficiente.
6 meses se passaram desde que vendi a casa e me mudei para meu apartamento novo. 6 meses de uma liberdade que eu não sabia que era possível experimentar aos 63 anos. O novo apartamento é um sonho realizado. Cada móvel foi escolhido por mim. Cada cantinho é exatamente como sempre quis que fosse. Mas o que mais mudou foi minha relação comigo mesma. Durante décadas me defini apenas como mãe de Caio. Minha identidade estava totalmente ligada ao papel de cuidadora, de provedora, de mulher que existia em função dos outros. Hoje eu sou simplesmente Ana, uma mulher que descobriu sua própria força. Também comecei a viajar. Não grandes viagens internacionais, mas passeios pelo interior do estado, conhecendo cidades históricas que sempre quis visitar. Em cada lugar, compro uma lembrancinha para mim mesma, como se fosse uma criança ganhando presente. É uma sensação de liberdade que não experimentava há décadas. 3 meses após a mudança, Caio começou a me procurar com mais frequência. No início, achei que fosse para pedir dinheiro, mas percebi que ele genuinamente queria reconstruir nossa relação. As conversas eram diferentes, mais maduras, sem aquele tom de quem está sempre calculando uma vantagem. Ele me contou que depois de perder a casa, passaram por um período muito difícil. Tiveram que se mudar para um apartamento pequeno na periferia. Patrícia entrou em depressão e chegou a falar em separação. Foi quando Caio finalmente entendeu as consequências reais de suas escolhas. O mais interessante é que essa crise forçou ele a amadurecer. Conseguiu uma promoção no trabalho porque finalmente começou a levar as responsabilidades a sério. Patrícia voltou a estudar, fazendo um curso técnico para aumentar a renda familiar. Eles estavam, pela primeira vez, vivendo dentro da realidade financeira deles. Caio me pediu desculpas de forma sincera, assumindo a responsabilidade por seus atos. Disse que havia passado anos me vendo como uma fonte inesgotável de recursos, sem valorizar os sacrifícios que eu fazia, que a perda da casa foi a lição mais dura, mas também a mais necessária de sua vida. Confesso que fiquei emocionada com a conversa. Vi em meu filho traços do homem íntegro que eu sempre quis que ele se tornasse. Mas também sabia que palavras são fáceis de falar e que mudança real se prova com ações consistentes ao longo do tempo. Foi por isso que estabeleci regras claras para nossa nova relação. Podíamos nos encontrar, conversar, reconstruir nosso vínculo afetivo, mas a dependência financeira havia acabado definitivamente. 4 meses após a venda da casa, recebi uma ligação que não esperava. Era Patrícia. Sua voz estava diferente, mais humilde. Ela pediu para conversarmos. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria. Quando ela chegou, percebi que havia mudado muito. Estava mais magra, com roupa simples, sem os acessórios caros que costumava usar. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma maturidade que eu nunca havia visto antes. Patrícia começou pedindo desculpas por tudo o que havia acontecido. Reconheceu que havia pressionado Caio a manter um padrão de vida que eles não podiam pagar, que havia mentido sobre o empréstimo, que havia me tratado mal. Disse que a perda da casa foi um choque de realidade que ela precisava ter. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ela contou sobre as mudanças que haviam feito em suas vidas. Estavam pagando todas as dívidas aos poucos, vivendo com o que ganhavam, planejando o futuro de forma realista. Ela havia vendido todas as roupas e acessórios caros que comprou com o empréstimo e usado o dinheiro para quitar parte das dívidas. Ela me disse algo que me marcou profundamente. Dona Ana, a senhora fez a coisa certa. Eu odiei, mas hoje entendo que foi a melhor coisa que podia ter acontecido conosco. A gente estava num caminho de autodestruição e não percebia. Ficamos conversando por mais de 2 horas. Patrícia me contou sobre os sonhos mais modestos, mas mais realistas que ela e Caio tinham agora. Queriam comprar um apartamento pequeno em 5 anos. Planejavam ter filhos quando estivessem financeiramente estáveis. Estavam construindo uma vida baseada na realidade, não em fantasias. Quando nos despedimos, senti que havia recuperado não apenas um filho, mas também uma nora. Patrícia havia se tornado uma mulher adulta, responsável, que finalmente entendia o valor das coisas.
No mês passado, Caio e Patrícia me convidaram para jantar no apartamento novo deles. Era pequeno, simples, mas organizado com carinho. Patrícia havia cozinhado ela mesma. Era uma refeição feita com amor e dentro das possibilidades deles. Durante o jantar, Caio me mostrou uma planilha onde controlava todos os gastos da família. Disse que havia aprendido a valorizar cada centavo, que nunca mais queria passar pela experiência de dever dinheiro para ninguém. O momento mais emocionante da noite foi quando Caio me entregou um envelope. Dentro havia R$ 200 e um bilhete. Mãe, sei que ainda devo muito dinheiro para a senhora, mas este é o primeiro pagamento de uma dívida que pretendo quitar, mesmo que leve anos. Não é sobre o dinheiro, é sobre restituir a confiança que eu quebrei. Fiquei tão emocionada que comecei a chorar, não pelos R$ 200, mas pelo gesto. Caio havia entendido que nossa relação precisava ser reconstruída sobre bases sólidas e que isso incluía assumir as consequências de seus erros passados. Aceitei o dinheiro não porque precisasse, mas porque sabia que era importante para ele fazer isso. Hoje, nossa relação é completamente diferente. Caio me liga regularmente, mas não para pedir favores. Compartilha suas conquistas, seus planos para o futuro. É uma relação de filho adulto com mãe respeitada. Patrícia também mudou completamente, me inclui nos planos, pede minha opinião sobre decisões importantes, trata-me com carinho e respeito que sempre mereci. E o mais importante, nossa convivência é natural, não forçada por interesse. Recentemente, eles me deram uma notícia que me encheu de alegria. Patrícia está grávida. Vou ser avó. Mas desta vez o anúncio veio acompanhado de uma conversa madura sobre como eles planejam criar o filho sem depender financeiramente de ninguém. Caio disse que quer que eu seja uma avó presente, mas que não espera que eu banque nada relacionado à criança, que eles já estão economizando para o enxoval, que se planejaram financeiramente para ter esse filho. Quando saí da casa deles naquela noite, caminhando pelas ruas, pensei em como nossa história deu uma volta completa. Perdi um filho dependente e ganhei um homem responsável. Perdi uma nora interesseira e ganhei uma mulher madura. Perdi muito dinheiro, mas ganhei minha dignidade de volta. Às vezes, me pergunto se fui muito dura, se poderia ter resolvido a situação de outra forma. Mas quando vejo o homem íntegro que Caio se tornou, quando vejo o casamento sólido que ele está construindo, quando vejo os planos responsáveis que está fazendo para receber seu filho, tenho certeza de que fiz a coisa certa. Caio precisava aprender que ações têm consequências, que respeito se conquista e não se compra. E ele só aprendeu isso quando enfrentou as consequências reais de suas escolhas. Hoje, quando conto essa história para outras mulheres que estão passando por situações similares, sempre digo a mesma coisa. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para ensinar às pessoas como te tratar. Meu silêncio naquele sábado, quando descobri a festa secreta, foi realmente o início de uma transformação completa, não apenas minha, mas de toda a família. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é permitir que enfrentem as consequências de suas escolhas. Agora, olhando pela janela do meu apartamento, sinto uma gratidão profunda por ter tido coragem de mudar minha história. Caio aprendeu a ser homem, Patrícia aprendeu a ser mulher e eu aprendi a ser eu mesma. O jogo realmente virou, mas o mais importante, todos saímos ganhando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas. E comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? A sua mensagem pode iluminar o dia de alguém. Com carinho, Ana.